desgrama. Tá. Então, eu estava dizendo para vocês sobre uma época que nas Olimpíadas não podia tomar água em maratonas. E aí tem uma atleta, que é a Gabriela, se eu não me engano, depois eu vou até verificar, mas eu acho que é sim. Ela terminou a prova, ela entrou em coma, né? E ela terminou a prova em confusão mental, cambaleando, né? Com a visão turva, sintomas graves da desidratação. E a partir de então, foi estabelecido pelo Comitê Olímpico que as provas deveriam servir água, né? Mas isso não era de praxe acontecer antigamente, não. Hoje que a gente vê as pessoas correndo e se entrega a água e tal, mas não era assim que acontecia. Mas hoje a ciência já mostrou que a água deve fazer parte, né, da atividade física. Então, ela promove um bom desempenho físico, evita problemas de saúde, regula a temperatura corporal e evita desidratação. As causas de desidratação pode ser aquelas pessoas que suam demais, então quanto mais a pessoa sua, mais água ela tem que tomar. Aquela pessoa que toma pouca água pode desidratar, e aquela pessoa que tem uma absorção ruim de líquidos. E uma das coisas que faz a gente absorver melhor o líquido, gente, é o carboidrato e o sódio. Por isso que soro hidrata. Porque o soro, quando eu tenho diarreia, por exemplo, se eu tomar, não sei se vocês já perceberam, quando você está com diarreia e você toma água pura, logo você tem vontade de ir no banheiro de novo. E o soro não te dá essa vontade. Por quê? Com o soro, por ele ter sódio, potássio e cloro, o sódio faz a água faz reabsorção de água, faz a água ser retida. Então, tem algumas pessoas que só a água não vai também ser suficiente, né? Quando a gente detecta que a pessoa tem um problema em absorção de líquidos, aí a gente precisa fornecer aqueles isotônicos ou o próprio soro caseiro mesmo, ou sucos, né? Porque tem alguns não, os sucos contêm potássio, né? Um pouco sódio, mas contém. Então, para evitar desidratação, em alguns momentos a gente precisa não só da água também, mas alguns repositores. Quais são os sintomas da desidratação? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a osmolaridade sanguínea. Quando eu digo que aumenta a osmolaridade sanguínea, é porque, assim, como a pessoa perde muito líquido, o sangue fica mais concentrado, por isso aumenta a osmolaridade. Aumenta a temperatura corporal, porque a água sai mesmo, a gente transpira, para que o quente não fique no organismo, né? Para que não aumente muito a temperatura do corpo. Então, é uma forma de eliminar o calor corporal. Por isso, quando a gente bebe pouca água, aumenta a temperatura do corpo durante o exercício físico. Fora isso, reduz o volume de sangue, então a pessoa tem uma diminuição do volume sanguíneo e com isso a pressão também pode cair. Reduz a pressão arterial, reduz a sudorese, porque como o organismo vê que a pessoa está desidratada, é fisiológico a compensação disso. Se ela está desidratada, eu não vou deixar ela suar muito. Então, a sudorese é diminuída, prejudica as respostas fisiológicas, então a pessoa fica lenta, ela não consegue ter a mesma velocidade, a mesma habilidade, prejudica o desempenho físico e traz riscos à saúde, risco de morte mesmo. A desidratação de 1 a 2% aumenta a temperatura corporal em até 0,4 graus Celsius para cada percentual subsequente. A desidratação de 3% reduz de forma importante o desempenho físico. De 4 a 6% da fadiga térmica e mais de 6% pode levar à morte. Esses são alguns sinais de desidratação leve e moderada, como fadiga, perda de apetite, sede, pele vermelha, intolerância ao calor, tontura, oligúria, que é fazer pouco xixi,
e aumento da concentração urinária. Então, quando o xixi está muito amarelo, por exemplo, mostra que você está tomando pouca água. A desidratação grave pode dar dificuldade para engolir, perda do equilíbrio, pele seca, olhos fundos, visão fosca, disúria, que é a irregularidade para fazer xixi, nem faz, na verdade, para compensar, pele dormente, delírio e espasmos musculares. O suor é uma forma que a gente tem de regular a temperatura corporal. Ele é hipotônico em relação ao sangue, porque, como eu já expliquei para vocês, se a gente perde água, a água sai e o sangue que fica concentrado. Então, ele não fica hipertônico. O suor é hipotônico com relação ao sangue. E ele é salgado, hein? Então, você imagina o sangue, né? Como é que ele não está hiperosmolar. A desidratação aumenta a osmolaridade e reduz o volume de sangue. E a hipovolemia, que é o baixo volume de sangue, e a hiperosmolaridade, aumenta a temperatura corporal e reduz a capacidade de suor. Então, a recomendação de água depende muito do tipo de atividade física, do tempo que ela vai durar, do condicionamento físico da pessoa, da idade, da modalidade esportiva, do estresse ambiental. Por exemplo, um lugar muito quente, a pessoa vai precisar de mais água ainda. Um lugar úmido já não vai precisar tanto assim. Então, tudo vai depender. Quanto tempo de atividade física, qual é a atividade física, se vai fazer isso no sol, qual é a roupa. A roupa importa muito. A roupa tem que ser de tecidos que permita dissipar o calor, né? Senão aumenta o volume, a temperatura corporal, e daí pode aumentar os riscos de desidratação. Uma boa opção para reidratação no exercício, então, é a água, porque ela é fácil, barata, gostosa, não tem sabor, né? Muitas vezes o sabor enjoa e muitas vezes o sabor doce dá mais sede. Ela é facilmente disponível, barata, esvazia rapidamente o estômago, não fica assim, tomei água, estou muito cheia. Logo, ocorre esvaziamento gástrico e essa sensação de plenitude gástrica melhora. Para exercícios de longa duração intenso, pode ser necessário carboidrato e sódio. Para quê? Para fazer a retenção dessa água. Então, para aqueles exercícios que duram mais de 1 hora, além de repor carboidrato, a gente também tem que repor soro mesmo ou isotônico. A ingestão de líquido deve ocorrer antes, durante e após o exercício, e o volume de líquido que precisa ser ingerido varia entre 500 ml a 2 litros por hora. Vai depender do quê? Do clima, de onde se pratica, da roupa que está, do exercício, da intensidade do exercício, da capacidade que a pessoa tem de suar ou não. Mas as recomendações padrões são essas: 2 horas antes do exercício, de 250 a 500 ml de água. Durante o exercício, iniciar a ingestão nos primeiros 15 minutos e a cada 15 minutos de novo tomar água. E depois que termina o exercício, continuar ingerindo líquidos para compensar as perdas adicionais, porque a gente continua perdendo água. Depois que a gente para o exercício, a gente ainda sua por um bom tempo. Então, precisa repor tanto antes, quanto durante, quanto depois. A reposição indicada para os exercícios intensos e prolongados também, além da água, tem que ter sódio, potássio e cloro, para evitar baixo sódio no sangue. E diminuição da osmolaridade plasmática causa apatia, náusea, consciência alterada e convulsões. Então, quando existe uma desidratação, a pessoa fica assim, né? Pode ter a náusea, pode ficar confuso e pode ter convulsão e pode morrer também. O sódio é bem importante nas bebidas isotônicas e no soro, exatamente para reter a água, por isso ele está presente nas bebidas reidratantes. Quando a gente toma um soro, a gente vê que ele é meio salgadinho, que é o sódio, né? Ele aumenta a absorção de água e aumenta a absorção de carboidrato durante e após o exercício.
Mas alguns fatores devem ser considerados. O tempo de esvaziamento gástrico, as bebidas, quando tem também muito sódio, muito carboidrato, eles também podem causar diarreia. Então, o isotônico, a gente tem que dar uma olhada naquela recomendação de 6 gramas para cada 100 ml, 6 gramas de carboidrato, desculpa, para cada 100 ml. E os isotônicos têm que ter este valor aqui, ó, no rótulo, viu? De 200 a 260 miliosmol por quilo. Tem isotônicos que têm um valor maior, pode dar diarreia, tá? A temperatura, os isotônicos devem estar frescos, porque o isotônico doce, meio misturado com salgado e ainda quente, né? Fora isso, eles não podem ser muito doces. Tem intensidade de gosto e acidez, daí vai muito da pessoa. Eles podem dar uma sensação de sede pelo sabor e varia conforme as preferências da pessoa, certo? Então, assim, pessoal, na prática de exercício físico, o que que é importante? Os macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Fora isso, é importante água, e fora a água é importante o reidratante, tá? Mas assim, água é importante sempre, reidratante é importante depois de 1 hora de exercício. Água é antes, durante e depois, tá? Carboidrato, antes, durante e depois. Proteína, mais depois. Lipídios, mais depois. Carboidrato, antes, durante e depois, tá? Frutas e verduras, tanto antes quanto depois, tá bom? Alguma pergunta? Ah, suplementação. Gente, é muito complicado eu falar de suplementação porque tudo depende da necessidade de cada pessoa. Se a pessoa precisa de 200 gramas de proteína e eu consigo fazer isso com a alimentação, eu vou preferir fazer com a alimentação. Mas se por algum motivo eu não consigo atingir o que ela precisa, aí eu uso a suplementação. E isso a gente faz tanto para proteína quanto para carboidrato, tá bom? Quanto para vitaminas e minerais. Fora isso, ou além disso, ou com tudo isso, vocês têm alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Gabriel, Pra mim tá tranquilo também. alguma dúvida? Não? Jéssica, Jéssica saiu? Tô aqui, professora. Agora você voltou a aparecer. Bom, então tá, pessoal. É bastante técnica, né? Assim, essa aula, ela fala assim, meio por ciminha, assim, da bioquímica. Caso vocês tiverem alguma dúvida, falem, que eu posso repetir. Tudo certo? Ô, professora, Pode per- falar. perguntar rapidinho. É, o que seria mais aconselhável? Na verdade, tem duas perguntas, né? O que seria mais aconselhável? Toma, tomar a creatina um pouco antes do treino ou a creatina um pouco depois? Antes do treino. Antes. Por quê isso? Lembra que eu falei para você que para começar um exercício a gente usa ATP e a gente não tem reserva de ATP, né? Aí, para eu fazer um exercício intenso, e assim, que fique muito claro, a creatina também, ela pode ajudar, mas no exercício intenso. Se você tomar creatina para fazer caminhada, não vai te ajudar em nada, certo? Mas assim, no primeiro segundo de atividade física, eu uso ATP. Nos próximos 10 segundos de atividade intensa, eu uso a foscreatina. Por conta disso que a gente ouve falar tanto em creatina, né, em suplementação dela. Então, ela é uma fonte, uma forma de produzir ATP também na atividade intensa, além do carboidrato. Só que é na atividade intensa, ela não faz efeito nenhum para uma atividade que é moderada e longa, entendeu? Não dá para consumir creatina se a atividade é tranquila, tá? Ela só tem
algumas evidências positivas para atividade intensa e para idosos e vegetarianos, que não consomem carne, inclusive, tá? Mas se não é o seu caso, mas você usa creatina, que seja antes, preferencialmente. Porque você é uma fonte para. Porque, assim, geralmente, a creatina me dá mais gás, as pessoas falam, né? Ai, eu me sinto mais disposto. Realmente, a finalidade dela pode estar mais vinculada ao desempenho do que a reposição do pós, tá? Do que o pós-treino lá. Entendi. E eu consigo conciliar ela tomando uma maltodextrina durante o treino? Você pode fazer ela e a malto antes, né? Que daí você vai consumir o carboidrato e a proteína, né? Antes. Só que daí o carboidrato ainda tem que ser maior quantidade do que a creatina. E a Entendi. maltodestrina, ela é uma forma de carboidrato que ela não afeta tão rapidamente os níveis de glicose no sangue. Porque, assim, eu não quero que o praticante de atividade física faça picos glicêmicos. Porque se a glicemia for muito alta, aumentar muito, a insulina sobe muito e vai baixar de uma vez. Então, a pessoa pode passar mal. A maltodestrina impede que isso aí aconteça, né? Então, ela é geralmente usada antes e durante. E a destrose é usada depois, geralmente. Entendi, obrigado. De nada. Mas, assim, tudo isso tem que ser adequado ao peso, à atividade física, à pessoa, viu, Gabriel? Não dá, assim, para eu te falar, olha, consome aí tantos, né? Porque isso depende de cada um, daí. Tem algum cálculo que você poderia passar para a gente para eu conseguir fazer assim, mais ou menos a medida de... Na verdade, assim, você precisa saber o valor calórico diário que você precisa e o valor proteico e de carboidrato, que está aqui, ó, quer ver? Nessa aula mesmo, deixa eu te mostrar, ó. O valor de carboidrato, aqui, ó. Depois ó, a injeção de recomendada antes, durante e após o exercício. 6 gramas por quilo por dia, numa mesma intensidade por 1 hora, né? Então, uma atividade física de 1 hora, consumir 6 gramas por quilo. Então, vamos supor, você tem 70 quilos, né? 6 vezes 7, 42. Você vai precisar de 420, é isso? Não, é isso mesmo. 420 gramas de carboidrato, né, por dia. Entendeu? Só que daí você tem que considerar que tem o arroz, tem o pão, tem o suco de uva, né? Por isso que os cálculos são feitos por um profissional da área, né? Pelo nutricionista. Agora, assim, quanto de proteína você deve consumir no dia? De 1,2 a 1,8 gramas por quilo. Na aula passada, eu falo que isso acontece até 2,5 gramas por quilo. Então, vamos supor, se tem 70 quilos, vezes 2, 140 gramas de proteína por dia, tá? E daí você faz os cálculos, né? Por exemplo, um bife de 100 gramas tem mais ou menos 26 gramas de proteína. Aí você come 2 bifes no dia, então você já consome 60 gramas, mais ou menos. Aí você consome mais 3 ovos, cada ovo vai dar 6 gramas, 6 vezes 3, 18, vai dar 80 gramas de proteína, ó, para você ver. Então, assim, o nutricionista, o que ele faz? Ele considera todas as gramas proteicas do dia, e aquilo que faltar, ele vai te passar em suplemento. E aquilo que, se não faltar, se ele conseguir passar tudo por alimento, é assim que vai ser, entendeu? Mas os cálculos geralmente é assim, grama por quilo por dia. Esse é o cálculo do carboidrato e esses aqui é o cálculo da proteína, ó. Essa tabela aqui, ó, se você faz exercício de força, você pode calcular de 1,4 grama
por quilo por dia, de 1,4 a 1,8. Na prática, a gente chega a usar 2,5 gramas por quilo por dia, praticando exercício físico assíduo de forma intensa, tá? Até 2,5. Mais do que isso não deve ser praticado, certo? Entendi, Mas esse é obrigado. um cálculo que inclui a proteína diária, não é só a proteína do suplemento, certo? Então, vale a Beleza. pena aí vocês darem uma olhada nessa aula como um todo. Beleza, pessoal? Beleza. Mais alguma pergunta? Eu tranquilo. Jéssica também? Vinícius também? Sim, tranquilo. Outro Gabriel também? Tranquilo. Beleza, então, gente. Então, vocês que estavam presentes aqui na minha aula, não precisa fazer a atividade que eu vou passar. E quem não estava presente, só vai ter presença se fizer a atividade, que daí eu vou colocar um link lá para vocês conseguirem mandar para mim. A atividade da semana passada eu não pus ontem o link, né? Então, vocês têm até sexta-feira para enviar para mim a atividade de quem não participou do Psicom. E a de hoje vocês não vão precisar fazer quem está na aula, quem não estava, aí vai ter que me enviar, beleza? Beleza. Então, gente, boa noite para vocês. Até a semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Dúvidas podem me falar.